Mulher milionária é traída e enterrada viva pelo marido, que deseja ficar com sua herança. Contra todas as chances, ela milagrosamente sobrevive, e determinada, começa a planejar sua vingança. Clara despertou de um sono profundo, sua mente envolta em uma névoa densa e confusa. O primeiro sentido a retornar foi o da audição. A princípio, sons abafados, vozes. Depois, um zumbido crescente em seus ouvidos. Ela tentou abrir os olhos, mas suas pálpebras estavam pesadas, como se fossem feitas de chumbo. Tentou mexer as mãos, os braços, qualquer parte do corpo, mas nada acontecia. Ela estava paralisada. Foi então que percebeu algo mais alarmante: o ar ao seu redor era sufocante, limitado, como se estivesse presa em um espaço fechado. O cheiro de madeira crua e terra invadiu suas narinas, e o pânico começou a tomar conta dela. Onde estou? Seus pensamentos ainda confusos começaram a se organizar lentamente, e ela percebeu que estava deitada dentro de uma caixa. Uma caixa de madeira. Dentro da caixa de madeira, o ar estava sufocante e o silêncio era quebrado por vozes abafadas vindas de fora. Aos poucos, as palavras se tornaram mais claras. Clara, ainda incapaz de mover o corpo, concentrou-se no som das vozes. Seu coração quase parou quando reconheceu a primeira voz. Claro que vai funcionar, ninguém vai questionar. Vitor. O homem com quem ela havia compartilhado sua vida. O tom frio e calculista com que ele falava fazia seu estômago revirar. Por que Vitor estaria aqui? O que ele está fazendo? Um calafrio percorreu seu corpo quando as próximas palavras chegaram aos seus ouvidos. E se ela acordar, Vitor? A voz era de uma mulher, cheia de nervosismo. Clara sentiu o choque atravessá-la. Quem é essa mulher? Por que ela está falando com meu marido como se fossem íntimos? Ela nunca imaginou que Vitor tivesse alguém além dela. O pânico e a confusão misturaram-se, enquanto a terrível verdade começava a se formar em sua mente. Vitor estava com outra mulher, e ela, que acreditava no casamento deles, agora descobria que ele tinha uma amante. A resposta dele veio logo, sem hesitação, como se não tivesse medo das consequências de seus atos. Ela não vai acordar. A dose foi forte o suficiente para mantê-la imóvel. E mesmo que acorde, não terá forças para sair daqui. O horror tomou conta de Clara. Além de planejar sua morte, Vitor estava a traindo. Tudo naquele momento desmoronou. A traição que ela descobria ali, enterrada viva, era pior do que poderia imaginar. Seu marido não só planejava se livrar dela, mas fazia isso ao lado da mulher com quem a traía. Clara sentiu o terror crescer dentro dela, mas ainda assim, não conseguia mover um músculo sequer. Cada palavra que ouvia era um golpe. Seu coração acelerava, batendo tão forte que parecia ecoar dentro da caixa. Ela queria gritar, queria lutar, mas estava impotente, paralisada em seu próprio corpo. Depois de algumas horas, com o peso da terra, será o fim, continuou Vitor, com um tom despreocupado, como se estivesse explicando algo trivial. E eles nunca irão encontrá-la. Ninguém vai pensar em procurá-la aqui. Vai parecer que ela simplesmente desapareceu. Bianca soltou uma risada nervosa. Você pensa em tudo, não é? Claro. E quando tudo acabar, a herança será nossa. Vamos recomeçar nossas vidas longe daqui. Clara queria chorar, mas nem isso seu corpo permitia. A sensação de estar completamente vulnerável e indefesa era insuportável. Ela estava prestes a ser enterrada viva pelos dois, e não havia nada que pudesse fazer para impedir. Ela sentiu o impacto das pás jogando terra sobre a tampa de madeira da caixa. O som era abafado, mas claro o suficiente para fazer o desespero subir ainda mais rápido em sua mente. Cada punhado de terra que caía sobre ela era um lembrete cruel de que o tempo estava se esgotando. Eles realmente vão me enterrar viva. Vamos acabar logo com isso, Vitor, Bianca disse com impaciência, como se estivesse ansiosa para se livrar daquela situação. Calma, já está quase pronto, Vitor respondeu com a mesma tranquilidade. A pá continuava seu trabalho incessante. Dentro da caixa, Clara lutava contra a impotência que tomava conta dela.
Sua mente gritava por socorro, seu coração clamava por uma chance. Eu não posso morrer assim. Não aqui, não dessa forma. Foi nesse momento que Clara, sem outra opção, fez a única coisa que podia, em silêncio, começou a rezar. Não se lembrava da última vez que havia pedido algo a Deus, mas agora, em sua última esperança, ela implorou. Por favor, Deus, me salve. Me ajude a sair daqui. Eu prometo que vou me vingar. Não posso deixar que eles fiquem impunes por isso. As vozes lá fora começaram a se dissipar. O som da terra caindo suavemente sobre a caixa começou a diminuir até que tudo se tornou silêncio. Vitor e Bianca tinham ido embora, acreditando que Clara estava condenada ao esquecimento debaixo da terra. Lá dentro, a escuridão era total. O silêncio era absoluto. Mas Clara estava viva. E, de alguma forma, ela sabia que ainda havia esperança. Ela continuou a orar, seu espírito agora cheio de uma determinação ardente. Eu vou sobreviver. E quando eu sair daqui, eles vão pagar por tudo. O tempo parecia se arrastar em uma eternidade sufocante. Dentro da caixa de madeira, Clara sentia a pressão crescente do ar se esgotando. O pânico estava se tornando cada vez mais impossível de controlar. Seu corpo, antes paralisado pelo efeito do veneno, começava a dar sinais de recuperação. Aos poucos, ela conseguia mover os dedos das mãos, depois os braços. A sensação de formigamento e a dor nas juntas eram intensas, mas o desespero que a consumia era ainda maior. Ela tentou se mexer, forçando os braços contra as laterais da caixa. O espaço era pequeno demais. Cada respiração ficava mais curta, e o ar rarefeito parecia não ser o suficiente para manter sua mente clara. Eu não vou conseguir sair daqui, pensou Clara, mas, ao mesmo tempo, uma força dentro dela se recusava a ceder. Quando percebeu que não havia mais tempo, que o oxigênio estava acabando, a adrenalina tomou conta. Clara começou a socar a tampa da caixa com todas as suas forças, seus punhos batendo repetidamente na madeira, embora cada movimento causasse uma dor lancinante. Socorro! Alguém me ajude! Gritou com todas as forças que restavam, embora sua voz ecoasse abafada dentro daquele túmulo improvisado. As unhas arranhavam a madeira, e suas mãos começaram a sangrar com o esforço, mas ela não desistiu. O desespero tomava conta de sua mente. A cada segundo, parecia que a escuridão ao redor dela se tornava mais densa. Ninguém vai me encontrar, vou morrer aqui, pensou, e seu coração quase parou ao ser tomada pela sensação de morte iminente. Foi então que ela ouviu algo. Um som abafado, como se a terra sobre a caixa estivesse sendo movida. Clara parou de bater na tampa por um momento, tentando se concentrar no que estava ouvindo. Seu coração se encheu de uma pequena esperança. O som de escavação continuava, e, finalmente, ela ouviu vozes. Está vindo debaixo da terra. Rápido, Miguel, continue cavando. Clara, em um último esforço, gritou mais uma vez. Aqui. Aqui embaixo. Socorro. Logo, a tampa da caixa começou a ceder. A luz ofuscante invadiu seus olhos quando a madeira foi arrancada, e o ar fresco invadiu seus pulmões. Ela piscou repetidamente, tentando ajustar sua visão à claridade, e viu dois rostos preocupados acima dela. Um homem forte, com barba grisalha, e uma mulher de cabelos cacheados e olhos calorosos. Meu Deus, Miguel, ela está viva! Exclamou a mulher, a voz repleta de alívio. Miguel estendeu a mão para Clara e a ajudou a sair da caixa com cuidado. Cada movimento doía, mas o ar fresco que agora preenchia seus pulmões a fez acreditar que, de fato, estava viva. Clara se sentiu tonta, os joelhos vacilaram, mas a mulher, Rosa, a amparou com firmeza, segurando-a pelos ombros. Está tudo bem agora, querida. Nós te encontramos. Você vai ficar bem, disse Rosa com uma voz gentil, tentando acalmá-la. Clara mal conseguia falar, o choque e o cansaço dominando seu corpo, mas sentia uma gratidão profunda por aquelas duas pessoas que a haviam resgatado do inferno. Ela olhou para Rosa e Miguel, os dois trocando olhares de preocupação enquanto a apoiavam, levando-a para longe do local onde havia sido enterrada.
Estávamos procurando comida na floresta quando ouvimos seus gritos, explicou Miguel, com a voz grave e compassiva. Não poderíamos imaginar que encontraríamos você assim. Clara, com a mente ainda turva e o corpo fraco, conseguiu murmurar: obrigada, vocês salvaram minha vida. Eles a levaram até o que parecia ser um abrigo improvisado, feito de tábuas de madeira e pedaços de metal, escondido entre as árvores da floresta. O local era simples, mas quente e acolhedor. Rosa deitou Clara em uma cama improvisada e cobriu-a com um cobertor gasto, mas limpo. O calor do lugar começou a reconfortá-la. Enquanto Miguel preparava algo para comer, Rosa sentou-se ao lado de Clara, segurando sua mão com ternura. Você está a salvo agora, sussurrou Rosa, com um sorriso gentil. Nós cuidaremos de você. As lágrimas começaram a escorrer pelos olhos de Clara. Por um momento, ela se sentiu como uma criança perdida, sendo acolhida por aqueles estranhos que agora pareciam figuras tão paternais e protetoras. Ali, no meio da floresta, cercada por duas pessoas que mal conhecia, Clara sentiu algo que não havia sentido desde que a traição de Vitor veio à tona. Segurança. Eles não sabiam quem ela era, nem o que havia acontecido com ela, mas Rosa e Miguel a trataram como se fosse parte de sua pequena família improvisada. Rosa e Miguel se entreolharam, claramente preocupados. Depois de colocarem Clara para descansar, Rosa disse em voz baixa: Miguel, acho que deveríamos chamar a polícia. Essa situação é grave demais. Pressa se ajoelhou ao lado de Clara, os olhos cheios de preocupação. Mas, querida, isso é muito perigoso. Precisamos de ajuda. Como vamos te proteger sozinhos? Clara respirou fundo, tentando encontrar forças e sussurrou. Eu sei, mas se a polícia souber, eles vão avisar meu marido. Ele tem influência, e vai encontrar uma maneira de me fazer desaparecer para sempre e vocês podem ser as próximas vítimas. Miguel ficou pensativo, coçando a barba grisalha. Se é assim, precisamos pensar em outra solução. Não podemos te deixar desprotegida, Clara. Eu só preciso de tempo e de ajuda para me recuperar. Quando eu estiver forte o suficiente, posso encontrar uma maneira de lidar com isso, disse Clara. Mas, por favor, não envolvam a polícia. Não agora. Rosa e Miguel trocaram olhares novamente, agora compreendendo a gravidade da situação. Eles sabiam que precisariam ser cautelosos para manter Clara a salvo, e também para protegerem suas próprias vidas. Está bem, disse Rosa, acariciando os cabelos de Clara com ternura. Não vamos chamar a polícia. Vamos te ajudar a se recuperar, e depois decidimos o que fazer. Mas você tem que prometer que vai nos contar tudo o que aconteceu, para sabermos como agir. Clara concordou, aliviada. Eu prometo. Mas, por favor, fiquem em segurança. Eles são perigosos. Rosa sorriu, tentando acalmá-la. Descanse, Clara. Amanhã você estará mais forte. Vamos te ajudar a se recuperar. Clara fechou os olhos, ainda exausta, mas agora mais tranquila. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela sentiu que tinha uma chance de sobreviver. E, no fundo de sua mente, a promessa de vingança continuava viva. Rosa e Miguel já tinham conhecido dias melhores. Anos atrás, eles tinham uma vida simples, mas estável. Miguel era um homem trabalhador, dedicado à empresa onde atuava como gerente de logística, enquanto Rosa cuidava do lar e trabalhava em projetos de costura para complementar a renda. Tudo parecia seguir seu curso até o dia em que Miguel foi falsamente acusado de roubar uma grande soma de dinheiro da empresa. Ele foi incriminado por um colega de trabalho, alguém em quem confiava profundamente. O golpe foi devastador. Sem recursos para provar sua inocência, Miguel foi condenado a pagar uma dívida que não era sua. Com o tempo, as contas se acumularam, e o casal perdeu tudo, a casa, os pertences, aos poucos, a dignidade que Miguel tanto prezava. Eles se viram obrigados a viver em uma cabana improvisada na floresta, sobrevivendo com o pouco que conseguiam encontrar. Para Miguel, a injustiça corroía sua alma, mas o amor e a dedicação de Rosa eram o que o mantinham em pé. Ela nunca deixou de acreditar nele, mesmo quando tudo parecia perdido.
Agora, eles vagavam pela floresta, procurando comida e vivendo à margem da sociedade, mas a esperança, embora frágil, ainda ardia em seus corações. Foi numa manhã como tantas outras, enquanto buscavam por alimentos, que seus destinos se cruzaram com algo inesperado. Enquanto buscavam por alimentos naquela manhã, um som abafado e desesperado chegou até Rosa e Miguel. Gritos, quase imperceptíveis, mas carregados de pânico. Miguel parou imediatamente e trocou um olhar alarmado com Rosa. Alguém estava pedindo socorro. O casal seguiu o som sem hesitar, movidos pela urgência do que ouviam, mas sem imaginar o que iriam encontrar. Ao escavarem a terra, finalmente descobriram Clara, quase sem forças, presa em uma caixa de madeira. Eles a resgataram, mas agora enfrentavam um dilema: como ajudar Clara se não podiam pedir ajuda à polícia? Embora o casal fizesse o possível para cuidar dela, Rosa sabia que Clara precisava de mais do que eles poderiam oferecer. Ao ver Clara ainda fraca e abatida, Rosa se aproximou de Miguel, preocupada. Precisamos de ajuda, ela disse, com o rosto tenso. Talvez o médico Daniel possa ajudar. Ele já nos ajudou antes, sem nunca cobrar nada. Talvez ele possa fazer algo por Clara. Miguel concordou. Sabia que Rosa estava certa. Clara estava viva, mas sua recuperação seria longa e difícil se continuasse apenas com os cuidados improvisados deles. Naquela tarde, Rosa saiu em busca de Daniel, deixando Miguel cuidando de Clara. Quando ela voltou, algumas horas depois, trazia consigo um homem de aparência séria, mas com um ar acolhedor. Ele tinha uma postura calma, seus cabelos curtos e escuros começavam a mostrar alguns fios grisalhos, e ele carregava uma bolsa de médico. Esse é Daniel, Rosa apresentou. Ele vai te ajudar, Clara. Clara, que estava deitada, olhou para ele com desconfiança no início, mas, ao ver os olhos gentis do médico, sentiu-se mais segura. Daniel se aproximou com cautela, examinando Clara com a destreza de quem sabia o que estava fazendo. Seus movimentos eram firmes e precisos, mas sua voz era suave. Você passou por algo terrível, mas vai ficar bem, Daniel disse, após avaliar seu estado. Vamos levá-la para uma clínica onde você poderá se recuperar com mais conforto. Clara, ainda enfraquecida, apenas concordou. A ideia de receber tratamento adequado parecia um alívio. No entanto, a menção de voltar a um local público a fez lembrar do perigo que Vitor e seus aliados representavam. Ela abriu a boca para protestar, mas antes que pudesse falar, Rosa interveio. Não se preocupe. Daniel conhece uma clínica onde tudo pode ser feito discretamente. Ninguém vai saber que você está lá. Isso foi suficiente para acalmá-la. Na manhã seguinte, com a ajuda de Miguel, Daniel levou Clara à clínica em uma pequena cidade distante, longe de qualquer olhar suspeito. Durante o tempo em que Clara ficou internada, Daniel ficou responsável pelo seu tratamento, por isso ele a visitava regularmente, e com isso eles acabaram tornando-se amigos. Em uma dessas visitas, enquanto ajustava os medicamentos dela, ele contou. Minha esposa faleceu há 5 anos, durante o parto. Ela nunca conheceu nosso filho, Pedro. Tenho cuidado dele sozinho desde então. Clara ficou em silêncio por um momento, absorvendo o que ele havia dito. Sentiu uma empatia imediata por Daniel. A dor de seguir em frente quando tudo está desmoronando ao redor era um sentimento que ela conhecia bem. Deve ser difícil criar um filho sozinho, disse Clara, sua voz ainda fraca, mas cheia de compaixão. Daniel sorriu tristemente. É difícil, sim, mas Pedro é tudo para mim. Ele me dá forças. Às vezes, as pessoas que amamos se vão, mas o que elas deixam conosco é o suficiente para seguirmos em frente. O olhar de Clara se suavizou. As palavras de Daniel pareciam ressoar dentro dela. Ela sabia que também precisaria encontrar forças para seguir em frente. Clara se sentia mais forte a cada dia. Seu corpo, antes frágil e machucado, começava a responder aos cuidados, mas sua mente estava mais afiada do que nunca. A dor da traição e o desespero de quase ter sido enterrada viva agora se transformavam em algo mais poderoso. Determinação. Era hora de agir, e ela não estava sozinha. Rosa e Miguel,
que haviam se tornado mais do que amigos, estavam dispostos a tudo para ajudá-la a desmascarar Vitor e Bianca. Daniel, o médico, era a peça final desse quebra-cabeça, alguém que não apenas havia cuidado de sua saúde, mas que também tinha conexões com pessoas de confiança nas autoridades, homens e mulheres que não poderiam ser corrompidos como os aliados de Vitor. Numa tarde, enquanto os quatro se reuniam na pequena cabana de Rosa e Miguel, Clara expôs seu plano. Vitor e Bianca acreditam que estou morta. Isso nos dá uma vantagem que não podemos desperdiçar. Vamos usá-la, começou Clara, seus olhos brilhando com a intensidade de quem sabe o que precisa ser feito. Precisamos entrar na casa dele, saber os segredos que ele guarda, as provas que confirmam tudo o que me fizeram. Mas como faremos isso sem levantar suspeitas? Perguntou Rosa, com uma expressão de preocupação. Clara olhou para Miguel e Rosa, já tendo traçado a estratégia em sua mente. Ela sabia que Vitor e Bianca estavam planejando contratar novos funcionários, entre eles uma cozinheira e um jardineiro. Perfeito, pensou. Vocês dois vão trabalhar para eles, disse Clara. Rosa, você será a nova cozinheira, e Miguel o jardineiro. Eu sei exatamente o que é necessário para que vocês preencham essas vagas. Uma vez lá dentro, poderão observar, ouvir, e encontrar documentos ou qualquer coisa que possa nos ajudar. Miguel franziu a testa. Você acha que ele nos contrataria assim tão fácil? Clara sorriu. Vitor sempre se cercou de pessoas que ele considera descartáveis. Ele não se importa com funcionários. Além disso, ele estará focado em processar minha herança, achando que já venceu. Vai nos subestimar. Daniel, que estava ouvindo atentamente, interveio. Vocês precisam tomar cuidado. Se ele desconfiar de qualquer coisa, isso pode se voltar contra nós. Mas concordo com Clara. Se conseguirmos infiltrar vocês dois na casa, as chances de sucesso são grandes. Eu ficarei à disposição, e vocês podem contar comigo se precisarem de um álibi ou de suporte. Assim, o plano começou a se desenrolar. Clara, com sua nova identidade mantida em segredo, usou um contato de Daniel para recomendar Rosa e Miguel para as vagas de emprego na casa de Vitor. No início, parecia um risco grande demais. Contudo, como Clara previra, Vitor, em sua arrogância, não fez perguntas. Ele contratou os dois sem pensar muito, satisfeito em continuar com seus planos de tomar posse da fortuna da esposa morta. Rosa começou a trabalhar na cozinha, e logo Vitor e Bianca se acostumaram à sua presença. Ela cozinhava as refeições enquanto ouvia atentamente as conversas ao redor da mesa de jantar. Cada palavra trocada entre Vitor e Bianca podia ser uma pista valiosa. Além disso, em alguns pontos estratégicos da casa, Rosa e Miguel instalaram discretamente câmeras escutas, esperando captar qualquer confissão ou comentário incriminador. Miguel, por sua vez, começou a cuidar do jardim. Vitor raramente falava com ele, o que lhe dava liberdade para explorar a casa discretamente. Em uma de suas rondas, Miguel encontrou um quarto trancado. Ele desconfiou que ali pudesse haver algo importante e, com o tempo, descobriu que Vitor mantinha documentos financeiros e pessoais guardados naquele cômodo. Enquanto isso, Clara monitorava tudo de longe, em constante contato com Rosa e Miguel. Cada descoberta era cuidadosamente registrada, mas o perigo sempre estava à espreita. Embora despreocupados, Vitor e Bianca eram imprevisíveis. A qualquer momento, algo poderia dar errado, e o plano inteiro desmoronaria. Mas Clara sabia que a vingança precisava ser meticulosa e precisa. Precisamos ser rápidos, mas cuidadosos, Clara avisou, em uma das visitas de Rosa à cabana. Não podemos nos apressar e colocar tudo a perder. Continuem observando, ouvindo, e quando tivermos o suficiente, vamos agir. Mostraremos todas as evidências às autoridades de confiança indicadas por Daniel, aquelas que não foram corrompidas por Vitor. Enquanto Rosa e Miguel se infiltravam mais profundamente na rotina de Vitor, a tensão crescia. O plano estava em movimento, e agora restava aguardar o momento certo para o golpe final. O dia da vingança finalmente havia chegado. Clara, com a mente focada e o coração acelerado, sabia que aquele era o momento que ela tanto esperou.
Rosa e Miguel já estavam infiltrados há semanas, colhendo informações valiosas, enquanto Daniel supervisionava cada etapa do plano, garantindo que não houvesse falhas. A noite prometia ser decisiva. Rosa estava na cozinha, mexendo cuidadosamente nas panelas. Ela sabia exatamente o que fazer. O remédio que Daniel havia dado estava cuidadosamente separado, com a dose exata que seria suficiente para fazer Vitor e Bianca adormecerem profundamente. Não seria o suficiente para causar danos, mas o bastante para garantir que ficassem inconscientes por tempo suficiente para o próximo passo do plano. Você tem certeza de que isso vai funcionar? Perguntou Rosa, os olhos preocupados enquanto olhava para Daniel, que observava atentamente. Absoluta, respondeu Daniel, em um tom calmo e firme. Eles não vão sentir nada até que seja tarde demais. Você só precisa seguir o plano. Rosa concordou, o nervosismo evidente, mas determinada. Ela sabia que era a peça-chave naquela noite. Cada detalhe tinha sido planejado meticulosamente, e não havia espaço para erros. Na sala de jantar, Vitor e Bianca guardavam o jantar. Eles estavam despreocupados, conversando sobre planos para o futuro, como se já tivessem conseguido tudo o que queriam. Para eles, Clara estava morta e enterrada. A herança era uma questão de tempo. Quando Rosa trouxe os pratos à mesa, sua mão não tremia, apesar da tensão. Os olhos de Vitor nem sequer se levantaram para agradecer. Ele mal a notava, mas isso era o que Clara havia previsto. A arrogância de Vitor o cegava para o que estava prestes a acontecer. Bianca deu a primeira garfada, seguida por Vitor. Rosa permaneceu por perto, observando discretamente enquanto eles comiam. Cada minuto que passava parecia uma eternidade. O silêncio pesava no ar, e a tensão crescia à medida que os dois continuavam a refeição, alheios ao destino que os aguardava. Clara, observando de longe através das câmeras que haviam sido instaladas, esperava o momento certo. O coração dela batia forte, mas seu olhar era frio e determinado. A vingança estava a poucos minutos de ser concretizada. Vitor, depois de alguns minutos, começou a piscar com mais frequência, seus movimentos ficando mais lentos. Bianca, por sua vez, tocou a testa, como se estivesse sentindo uma leve tontura. Eles trocaram olhares, mas ainda sem entender o que estava acontecendo. Então, Vitor deixou o garfo cair no prato, sua cabeça inclinando levemente para o lado. O que está acontecendo? Murmurou ele, a voz vacilante, antes de seu corpo desabar sobre a mesa. Bianca tentou se levantar, os olhos arregalados de pânico, mas seus membros não respondiam mais. Ela olhou ao redor, aterrorizada, antes de cair sobre a cadeira, completamente inconsciente. Rosa observou o resultado com um misto de alívio e medo. O remédio havia funcionado exatamente como Daniel dissera. Ela rapidamente saiu da sala e foi até o quintal, onde Miguel e Clara esperavam, escondidos. Eles estão prontos, disse Rosa, a voz trêmula. Clara não respondeu de imediato. Ela apenas olhou em direção à casa. O momento que ela tanto esperou finalmente havia chegado. Vitor e Bianca estavam indefesos, exatamente como ela havia ficado, mas agora o controle estava em suas mãos. Daniel chegou logo depois, verificando o pulso de ambos. Estão completamente inconscientes. Temos tempo. Ele olhou para Clara. Agora é com você. Clara respirou fundo, a vingança pulsando em suas veias. O silêncio pesado da noite foi interrompido pelo som abafado de respirações aceleradas. Vitor e Bianca acordaram lentamente, sentindo seus corpos doloridos e confusos. Quando abriram os olhos, o que viram os encheu de um pavor incontrolável. Clara estava ali, parada à sua frente, observando-os com um olhar frio e implacável. O choque foi imediato. Vitor foi o primeiro a perceber o horror da situação. Eles estavam com as mãos e os pés amarrados dentro da mesma caixa em que enterraram Clara. Seu coração disparou ao ver Clara, e sua mente foi inundada por memórias do passado. Não, não pode ser. Ele sussurrou, seu corpo começando a tremer. Clara. Isso não pode estar acontecendo. Ele engasgou, sua voz carregada de pânico.
Você está morta. Você foi enterrada. Bianca, ao ouvir as palavras de Vitor, ficou paralisada. Seus olhos se arregalaram em pavor, e ela começou a balbuciar incoerentemente. Não, isso não pode ser verdade. Ela murmurava, com o desespero claro em sua voz. Clara. Como você está viva? Clara permaneceu imóvel, seu rosto inexpressivo. O silêncio dela apenas aumentava o desespero dos dois. Bianca, já tomada pelo pânico, começou a chorar descontroladamente, sem conseguir compreender a situação. Vitor, completamente dominado pelo medo, tentava se soltar, mas percebeu que era impossível libertar-se das amarras. Ele começou a se debater mais violentamente, mas a sensação de impotência só o fazia sentir ainda mais terror. Não, Clara. Isso não pode estar acontecendo. Ele gritou, sua voz aguda e frenética. Clara finalmente se aproximou deles, o rosto impassível. Vocês achavam que eu tinha morrido. Que podiam escapar impunes. Sua voz era baixa, mas cheia de um controle frio. Agora é a vez de vocês sentirem o que eu senti. Vitor se contorceu ainda mais, sua mente dominada pelo pânico total, enquanto Bianca soluçava, presa em um estado de desespero completo. Eles sabiam que estavam nas mãos de Clara, e que o destino cruel que haviam planejado para ela estava prestes a recair sobre eles. Clara, por favor. Podemos resolver isso. Não precisa ser assim. Ele gritava, mas Clara não se moveu. Bianca, em pânico, começou a jogar a culpa em Vitor. Foi ele. Foi tudo ideia dele. Eu só segui o que ele mandou. Gritou, entre soluços. Ele me obrigou a fazer isso. Eu nunca teria feito isso sozinha. Vitor, incrédulo, virou-se para Bianca com fúria. Você está jogando tudo para cima de mim? Você foi quem insistiu nisso desde o começo. Mentira. Bianca respondeu, o desespero em sua voz evidente. Você disse que seria fácil, que ninguém suspeitaria. Os dois começaram a brigar, jogando culpas e acusações um no outro, revelando suas verdadeiras personalidades, covardes, egoístas e dispostos a sacrificar qualquer um para salvar a própria pele. Clara observava a cena em silêncio. Não havia piedade em seus olhos, apenas uma fria determinação. Finalmente, ela falou, sua voz calma e controlada. Vocês me enterraram viva. Me deixaram para morrer como se eu fosse nada. Agora, quero que sintam o que eu senti. Quero que provem do desespero que eu vivi enquanto a terra caía sobre mim. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Com isso, Clara baixou a tampa da caixa lentamente, o som da madeira rangendo ecoando no ar frio da noite. Lá de dentro, Vitor e Bianca começaram a gritar, implorando, suas vozes cada vez mais desesperadas. Clara, por favor. Não faça isso. Vitor gritava, enquanto Bianca soluçava em pânico. Clara começou a jogar terra sobre a caixa, cada pá cheia aumentando o pavor dos dois lá dentro. Eles gritavam, o som abafado cada vez mais frenético conforme a realidade se tornava clara. Estavam sendo enterrados vivos, e não havia saída. A terra continuava caindo. Seus gritos ficaram mais fracos, o desespero sufocando junto com a escuridão da caixa. Quando finalmente pararam de gritar, quando tudo o que restava era o som da respiração rápida e abafada, os dois desistiram de lutar. Acreditaram que aquele seria seu fim. Foi então que o som da terra sendo escavada começou. Vitor e Bianca, quase sem forças, ouviram a tampa ser aberta mais uma vez. A luz da lua e das lanternas voltou a iluminar seus rostos desesperados. Clara estava lá, com uma expressão séria, e ao seu redor, vários policiais. Eu só queria que vocês sentissem o que eu senti, disse Clara, fria. Mas eu não sou um monstro como vocês. Nunca faria o que vocês fizeram comigo. Com um gesto de mão, Clara sinalizou para os policiais, que imediatamente algemaram Vitor e Bianca. Eles estavam em choque, incapazes de acreditar que Clara os havia poupado. A humilhação e o medo em seus olhos eram evidentes. Suas vidas,
como Clara dissera, estavam agora nas mãos da justiça. Clara revela a Vitor e Bianca que, com a ajuda de Rosa, Miguel e Daniel, conseguiu reunir provas contra eles, incluindo documentos e conversas gravadas. Enquanto estavam na caixa, suas confissões também foram registradas, o que, junto com a presença dos policiais que ouviram tudo, garantiu que ambos seriam presos. Clara recusa a ideia de ser como eles, afirmando que, apesar do que fizeram, escolheu buscar justiça em vez de vingança. No final, Vitor e Bianca são presos, e Clara sente alívio e paz por finalmente ter superado o trauma e os enfrentado. Com Vitor e Bianca finalmente presos e a justiça feita, Clara sentiu um peso imenso sair de seus ombros. A sensação de liberdade era poderosa, e agora ela podia começar a reconstruir sua vida. Clara não apenas recuperou sua fortuna, mas também reassumiu o controle de todas as suas empresas, que Vitor havia tentado usurpar. Aos poucos, ela começou a reorganizar seus negócios e retomar seu lugar no mundo empresarial. Uma das primeiras coisas que Clara fez foi oferecer a Rosa e Miguel uma coparticipação nos negócios. Em vez de apenas empregados, Clara decidiu torná-los parceiros, oferecendo uma participação na empresa como forma profunda de reconhecimento pela confiança e lealdade que demonstraram. Além disso, Clara decidiu presenteá-los com uma casa, um lugar confortável e digno, para que nunca mais precisassem viver na pequena cabana improvisada na floresta. Vocês são mais que amigos, são minha família. E agora, também são meus parceiros. Quero que saibam que têm um lugar ao meu lado em todos os sentidos. Rosa e Miguel, profundamente tocados, aceitaram a coparticipação na empresa. Mas o que mais os emocionava era o carinho e o respeito que Clara demonstrava por eles. Agora, além de parceiros nos negócios, eram parte essencial da vida de Clara, ajudando-a em sua jornada de reconstrução e oferecendo apoio incondicional, tanto pessoal quanto profissional. Ao mesmo tempo, a relação entre Clara e Daniel florescia. Daniel esteve ao lado de Clara durante todo o processo de recuperação e justiça, e agora, juntos, eles começaram a planejar um futuro. Havia amor e confiança entre eles, algo que Clara nunca acreditou ser possível depois de tudo que viveu. Daniel e Pedro, seu filho, tornaram-se uma parte central de sua vida, trazendo um novo sentido à sua jornada. Clara sabia que, apesar de todas as dificuldades, havia recomeçado de uma forma que jamais imaginaria. A justiça foi feita, e agora ela podia finalmente seguir em frente. O dia do casamento de Clara e Daniel foi repleto de felicidade. Eles decidiram que seria uma cerimônia íntima, com as pessoas que mais importavam para eles. Rosa e Miguel estavam lá, como parte da família que Clara havia escolhido para si. Pedro, agora com 7 anos, segurava as alianças com um sorriso, feliz por ver seu pai tão contente. Clara olhou para Daniel, e ele sorriu de volta, o olhar cheio de amor. As promessas trocadas entre Clara e Daniel eram profundas, baseadas em tudo o que haviam superado juntos. Após o casamento, eles voltaram para a casa que agora dividiam, onde criavam Pedro juntos. Pouco tempo depois, Clara engravidou, e o nascimento do novo filho trouxe ainda mais felicidade à vida deles. Clara, Daniel, Pedro e o novo bebê formavam a família que Clara sempre sonhou em ter. Ela finalmente encontrou paz, livre das sombras de seu passado. Agora, sua vida era preenchida por amor, propósito e esperança.